tarde. Obrigada por vocês estarem aqui, né? A gente está começando agora mais uma trilha ESG aqui na Febraban para falar sobre um assunto super importante, que é diversidade e inclusão nos bancos. É um assunto que eu costumo falar que não tem concluído, né? Que é uma jornada que a gente sempre tem que estar trabalhando nela, porque sempre tem oportunidades, né, dentro dessa jornada. E a área de recursos humanos tem um papel super importante nessa jornada, né, de diversidade e inclusão. Então, eu quero chamar aqui representantes aí de grandes bancos, né, pessoas que tocam essas agendas, né, nesses bancos, para a gente conversar sobre diversidade e inclusão, o quanto que a diversidade é importante, o quanto que ela gera inovação, gera resultado e também ajuda na marca. Então, vou chamar aqui a Valéria, que é diretora de pessoas do Itaú Unibanco. Vou chamar também o Francisco Egídio, que é vice-presidente de pessoas da Caixa. A Manu Amaral, que é head de desenvolvimento do Santander. E também a Geisa Freitas Figueiredo, que é gerente de soluções de estratégia de cultura e pessoas do Banco do Brasil. Primeiro, obrigada, né, por vocês aceitarem aqui a participar desse painel. A primeira pergunta que eu quero fazer para todos, aí a gente começa com a Manu respondendo. Uma frase que a gente fala bastante, né, quando a gente fala de diversidade e inclusão, é que diversidade é convidar para a festa e inclusão é chamar para dançar, né? Então, dentro desse contexto, a área de recursos humanos tem um papel super importante, né, de criar um ambiente que seja atrativo, né, para as pessoas dos mais diferentes grupos conseguirem estar, né, e também terem voz e participar das decisões. E também, para isso, a gente precisa ter uma cultura que seja uma cultura inclusiva e que crie esse ambiente. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho, começando aí pela Manu, dentro das instituições, né, que vocês trabalham, quais são as práticas e políticas relacionadas à diversidade e inclusão. Obrigada, Letícia. Boa tarde a todos. Obrigada, Febraban, pelo convite. Obrigada aqui, Valéria, Egídio e a Letícia por estarem aqui comigo. É muito bacana falar desse assunto. Eu vou começar me descrevendo. Eu sou uma mulher branca, 1,70 m, tenho cabelo liso, ruivo, 46 anos, uma trajetória longa aí de carreira, né? Mas acho que eu quero começar observando que se a gente tivesse essa conversa 15 anos atrás, essa conversa de políticas, práticas e troca de boas práticas seria uma conversa muito diferente do que ela é hoje, né? Inclusive muito inspirada pelo tema que é central aqui da Febraban Tech. A gente está falando de tecnologia e da importância da tecnologia nos serviços financeiros hoje no Brasil e no mundo, né? Hoje a diversidade está misturada nas squads, a diversidade está presente nas squads, está presente nas comunidades. O nerd de tecnologia está debatendo com um executivo de 30 anos de carreira de banco, o bancário mais tradicional, digamos assim, eles estão trabalhando juntos, né? Então, eu entendo que quando os bancos começaram lá atrás a falar de diversidade e inclusão, da importância disso, acho que tinha, claro, uma observação para o próprio país, né? O Brasil é um país absolutamente diverso, a maior parte da população brasileira é composta por mulheres. Está com ruído, né? É composta por mulheres, melhorou. É composta por mulheres, a maior parte da população brasileira é representada por pessoas negras, então a gente não pode ignorar isso se a gente olha para a nossa empresa, o nosso quadro de funcionários, e a gente não vê essa representatividade lá dentro. Então começa com o objetivo de fato, impulsionar o desenvolvimento social, econômico-social do país. Essa é uma missão importante que todos nós temos. E ela vai amadurecendo, né? Então, naquele momento, quando as empresas precisavam basicamente ter metas para impulsionar a diversidade, hoje o tom da conversa de diversidade já não é mais questionado. Ele já está muito mais amadurecido, porque se percebe o valor na prática
em qualquer desenvolvimento de produto, de projeto, de experiência do cliente que utiliza os serviços bancários, a importância desses de mindsets muito diferentes, pensando nas soluções, nos serviços, nos produtos, nas jornadas dos clientes que utilizam os serviços financeiros. Então, claramente, a gente tem, Letícia, foco em 5 pilares, né? O pilar de gênero, de raça, de orientação sexual, de pessoas com deficiência e de intergeracionalidade. A gente tem metas quantitativas e qualitativas a respeito desses 5 pilares. Temos programas de aceleração de carreira, como você falou, né? Não é só convidar para a festa, é tirar para dançar. Então, a gente quer maior representatividade dentro do quadro de funcionários da organização, mas a gente quer que essa diversidade também esteja muito representada em todas as camadas da organização e em todos os negócios da organização. Então, são estratégias múltiplas, mas eu gostaria de finalizar essa minha primeira participação dizendo o seguinte: a gente está muito encorajado e muito estimulado pelo o quanto a diversidade nos times, o valor da diversidade nos times está muito concreta e palpável hoje em dia. Muito, né? Tem jovens aí de 18 anos tomando decisão junto com pessoas de outras gerações e com muita experiência num banco mais tradicional. Essa combinação vai levar a gente para outros lugares muito legais, tanto da empresa quanto da sociedade. Você quer complementar, contando um pouquinho lá do Banco do Brasil? Sim, boa tarde a todos. Meu nome é Cécia. Eu vou fazer primeiro minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, estatura mediana, cabelos pretos, na altura do ombro. Estou vestindo uma camisa branca e uma calça preta. E é uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, quando a gente fala de diversidade, a diversidade está no DNA do Banco do Brasil, né? Nós somos mais de 90 mil funcionários espalhados por todo o país. A nossa população de funcionários, ela traz a representatividade da população brasileira. Como muitas empresas que estão hoje aqui, né, nós nos últimos anos revisitamos nossa estratégia e reforçamos os nossos compromissos internos e externos também. Hoje o Banco do Brasil, ele é o embaixador dos compromissos com a ONU, né? Elas lideram 2030 e raça é prioridade. E aí, o nosso exemplo, ele parte da nossa liderança, né? O nosso board hoje, ele é composto por mais de 40% de mulheres, e além disso, nós temos a representatividade de LGBTQIAPN+, raça e gerações também. No nosso dia a dia, nós estamos praticando a escuta ativa, nós estamos também priorizando grupos auto-organizados, os grupos de afinidade também, como fala no mercado, né, que são raça, LGBTQIA+, gênero, gerações, Pessoas com deficiência. PCDs e neurodivergentes. Bom, mas é isso, assim, é algo que está na nossa realidade. Nós estamos cada vez mais reforçando os nossos compromissos e avançando nesse tema da diversidade. Ótimo, obrigada. Vamos lá, você, Valéria, contar um pouquinho como vocês estão fazendo lá no Itaú? Vamos lá. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, um prazer aqui o convite da Febraban. Vou fazer minha audiodescrição. Eu vou tirar aqui que está dando retorno. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos na altura dos ombros. Estou com uma camiseta laranja do Itaú, uma calça jeans e também um tênis aqui com um cadarço laranja, então tá fácil aqui me imaginar. Bom, o Itaú tem, há mais de uma década que o Itaú vem trabalhando e falando sobre diversidade, né? Mas eu diria que foi a partir de 2017, quando a gente assinou a carta de compromisso, né, com a diversidade, quando a gente reconheceu os coletivos internos, né, os grupos de afinidades, e quando a gente criou uma estratégia ali por pilares, muito baseado nos dados que a gente tinha na ocasião. Então, os nossos pilares, eles nascem focando aonde nós tínhamos os principais gaps em cada um deles, né? Então, nós temos o pilar de raça, cujo principal objetivo é a inclusão, né? Desde 2017, a gente começa olhando os números internos e tendo como desafio, né, a maior contratação de negros. A questão das mulheres de gênero, nós
somos mais de 50% né, no Itaú, somos mulheres, mas a gente percebia já, lá estudando de novo, né, olhando os dados, que a gente tinha uma questão de encarreiramento, que era o nosso grande desafio. Então, ali, a partir do nível de coordenação, esse mix começava a inverter, então você tinha mais homens do que mulheres. Quando a gente fala de PCD, a gente tem orgulho de sempre ter cumprido a cota, né? É o único pilar de diversidade que tem uma norma legislativa, mas a gente também tinha um desafio de encarreiramento, né? E de não ter só aquela visão de que o PCD é contratado em cargos de base. Então, também colocamos como desafio o encarreiramento e a retenção desse público. E no que diz respeito à comunidade LGBTQI+, o nosso objetivo era criar um ambiente seguro para que as pessoas pudessem se colocar, para que as pessoas pudessem ser elas mesmas, para que a gente não tivesse nenhum tipo de tabu em torno do assunto. Então, os pilares no banco nascem com esses quatro desafios, mas eu diria que foi em 2020 que a gente realmente teve uma virada no tema no banco, quando a gente faz uma releitura da nossa cultura, né, e a gente inclui dentro dos 5 pilares da cultura, a gente quer diversidade e inclusão. Então, esse é um dos nossos pilares hoje, e é nesse momento também, depois de todo esse aprendizado de quase uma década, que a gente faz a declaração de objetivos para o mercado. Né? Então, nós colocamos que até 2025 nós temos o objetivo de ter, num range de 35% a 40% de mulheres em cargos de alta liderança, e que a gente quer também mudar o número de negros de 27% para 30%. Eu, com muita satisfação, digo que esses objetivos já foram cumpridos, apesar de serem para 2025. Para sustentar esses objetivos, nós estabelecemos que o fluxo de entrada deveria ser 50% de mulheres, então o turnover deveria ser abastecido minimamente com 50% de mulheres, e no caso de negros, com 40%. Então, isso fez com que a nossa agenda evoluísse bastante. Fora isso, obviamente, a gente tem os grupos de afinidades nos ajudando muito no dia a dia da gestão desse assunto. A gente aprende todos os dias com eles para a gente evoluir a agenda. Uma vez que está na cultura, que foi lançado ano passado, esse objetivo permeia toda a organização, desde a alta liderança. O Milton é o grande sponsor do tema dentro do banco. A gente trabalhou muito com letramento, né, para que as lideranças pudessem lidar com o tema diversidade, e a gente tem falado muito da diversidade além dos grupos, né, além dos estereótipos. A gente está falando de diversidade de pensamento, de diversidade de experiência de vida, e, de fato, uma diversidade que proporcione ao banco uma agenda de inovação, uma agenda que tenha representatividade dos nossos clientes, né, e também dos nossos funcionários. Então, é um pouco por aí como funciona a nossa agenda. Ótimo, muito bom. Vamos lá, Egídio, contar um pouquinho da Caixa? Alô? Alô? Vocês me escutam? Sim. O retorno aqui é ruim. Boa tarde a todas as pessoas que nos escutam. Eu estou muito feliz de estar participando deste evento. Vocês estão vendo aqui que eu sou a minoria, né? Eu sou feliz aqui em estar com vocês, com a Valéria, com a Césia, com a Letícia e a Valéria. Eu vou iniciar fazendo a minha autodescrição. Né? Meu nome é Egídio Pelúcio, estou como vice-presidente de pessoas da Caixa Econômica, com muito orgulho. Eu sou um homem alto, cabelos pretos e olhos pretos, estou vestindo uma calça e um blazer e uma camisa azul, um sapato em couro preto. Eu quero aqui iniciar parabenizando a FEBRABAN por esse belíssimo evento. E como eu falei para vocês, eu estou muito feliz de estar no meio de tantas mulheres, porque é exatamente assim que a gente vai se comportar e deve se comportar nas empresas. Porque diversidade, equidade e inclusão
são as premissas básicas das nossas políticas e práticas dentro da Caixa. A Caixa Econômica, assim como o Banco do Brasil, a gente é o DNA da população. Faz parte a diversidade dentro da Caixa. Hoje nós temos aproximadamente 87 mil funcionários empregados. Desses 87 mil funcionários, 45% são mulheres, 55% são homens. Aí você pode me dizer, nossa, tem mais homens do que mulheres? O normal seria ter mais mulheres do que homens, porque a população brasileira é assim. Só que a mulher, ela se aposenta mais cedo. Então, exatamente por isso, o quadro de homens é maior do que o quadro de mulher. Eu tenho 28% de pessoas pretas, pardas e indígenas. Eu tenho 6% do meu quadro de funcionários PCDs. Em 2021, nós fizemos um concurso inédito. Um concurso onde nós disponibilizamos mais de 1.000 vagas para PCDs. Agora, em 2024, nós estamos fazendo um outro concurso onde disponibilizamos 20% das vagas para as pessoas pretas, pardas e indígenas e 6% para as pessoas PCDs. Esse é o quadro da Caixa Econômica. Esse é o quadro do Brasil. Essa tessitura entre raça, equidade, gênero, ela faz parte da Caixa. Então, na Caixa, nós somos uma pintura da realidade brasileira. A inclusão e a equidade, ela acontece dentro da Caixa Econômica no momento que você entra. No momento que você entra na Caixa Econômica, nós fazemos todos os cursos, todas as orientações, mostramos os nossos normativos, as nossas políticas direcionadas às pessoas da diversidade. Nós fazemos a inclusão com os nossos líderes, dentro da nossa cultura, programas de capacitação dentro da nossa universidade corporativa, os programas de inclusão, tudo relacionado para que as pessoas que ingressem dentro da instituição sejam abraçadas de forma igual, tenham as mesmas oportunidades a partir da equidade. Então, é nessa conjuntura de normas direcionadas, de práticas direcionadas, com rodas de diálogo, com um programa de diversidade, onde nós temos 5 eixos: gênero, raça, LGBTQI, PN+, QIAP, é isso. PCDs, além das pessoas 50+. Então, nós fazemos toda uma política direcionada para que as pessoas se sintam incluídas. Nós trabalhamos, inclusive, nos programas de seleção com a banca da equidade. Nós temos rodas dentro dos estados, dentro das regiões espalhadas pelo nosso Brasil, com pessoas que falam do tema diversidade. Então, amigos, se vocês querem conhecer a Caixa Econômica, nós vamos fazer um concurso novo, se Deus quiser, em breve. Aí vocês venham para vocês estarem conosco e partilharem do momento que é mágico, que é estar dentro da Caixa Econômica. Obrigada. Obrigada a todos aqui pela resposta. Agora vamos focar um pouquinho mais em atração, né? Quais são as práticas que a gente tem, né? Que vocês têm aí nas instituições para atrair esse público, né? E não só atrair, mas como que a gente retém, né? Como que depois a gente continua tendo eles dentro das organizações. Então, queria que vocês contassem um pouquinho, vamos começar aqui com você, Césia, contar um pouquinho quais são, e dar um pouco de exemplos, né, de quais são as iniciativas e os treinamentos que vocês têm no Banco do Brasil para atrair e reter esses grupos subrepresentados. Ok. Esse tema da diversidade é algo que tem sido um foco nosso nesses últimos tempos. Mas para atrair funcionários, né, nós temos hoje, o nosso meio de atração é o concurso público.
Nós tentamos, dentro do que a gente já tem nas regras, colocar, ter representações, né, tanto percentuais para vagas para negros e percentuais também para PCDs. Mas a gente quer avançar, a gente quer que depois que as pessoas se inscrevam, mais pessoas da diversidade se inscrevam e passem no concurso. E o Banco do Brasil tem ciência do seu papel social e, por conta disso, e da sua influência, da sua possibilidade de atuar junto à sociedade, né, junto à economia, então, por isso, nós reforçamos, por exemplo, junto aos ministérios, protocolos para que a gente possa avançar em ações educacionais e também junto à Fundação Banco do Brasil, com projetos sociais para avançar nesse sentido. Mais uma vez que os funcionários estão na nossa casa, né, o que a gente tem feito para avançar, para reter, para manter esses talentos? Nós desenvolvemos, em parceria com a UniBB, a Universidade do Banco do Brasil, ações, primeiro, de letramento. Nós estamos fazendo um letramento intensivo com os nossos funcionários, com as nossas lideranças. Estamos fazendo programas de aceleração, o programa Raça e Prioridade, que foca no desenvolvimento de funcionários negros para ocupar cargos de liderança na nossa empresa. Também programa de mentoria para lideranças negras, com o mesmo objetivo de incentivar o desenvolvimento de competências para que esses colegas também assumam funções de liderança. O programa Liderança Feminina, que é um programa um dos mais antigos que nós temos em termos de diversidade, desde 2017, 2018, já temos ações estruturadas para avançar com as lideranças femininas no Banco do Brasil. E aí, do lado dos PCDs, né? Recentemente nós recebemos pelo concurso mais de 400 PCDs, e aí a nossa rede SESMIT, ela faz todo um trabalho de acolhimento, vai nas dependências, verifica o ambiente, verifica se está adequado, alinha com as lideranças, orienta as lideranças sobre como receber esses colegas, faz todo o trabalho de disseminação nas equipes também e faz um acompanhamento próximo para que esse colega de fato esteja bem dentro do banco, né? Além disso, nós iniciamos um piloto com a Especial Externe, que é uma empresa de mercado, né, conhecida no mercado, para... Tá chiando, né? Melhorou? É uma empresa de mercado de alocação de mão de obra de autistas no mercado de trabalho, né? E aí o objetivo desse piloto é a gente verificar a necessidade de adequação dos nossos processos, do nosso ambiente de trabalho para esse público, porque a gente quer que os autistas eles estejam também e se mantenham na nossa empresa e possam contribuir no seu máximo, né? Essa questão da diversidade é importante, porque quanto mais a gente disponibiliza um ambiente inclusivo, um ambiente em que as pessoas sejam quem elas querem ser, a gente consegue trazer, de fato, o potencial delas para o dia a dia nosso do trabalho, né? Uma vez elas atingindo seus objetivos pessoais, isso reflete no objetivo da organização, então é bom para todos nós, é bom para a empresa, é bom para nós, e para os funcionários também que podem exercer a sua diversidade no dia a dia, né? Ótimo, obrigada. Valéria, você conta um pouquinho lá do Itaú? Conto, claro. Bom, acho que como eu coloquei aqui no início, acho que um primeiro passo que a gente tem é esse objetivo de que no processo de entrada, né, de profissionais contratados de fora, a gente tenha esse equilíbrio de no mínimo 50% mulheres e 40% de negros. Obviamente, também para o processo de PCD, a gente está sempre mantendo ali a cota e fazendo aqui todo o processo de atratividade. Eu acho que a gente tem muitos programas, né, específicos no banco, até porque os bancos têm essa característica de ter uma complexidade de áreas, enfim, e com desafios distintos. Então, o que a gente procurou fazer, eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, aproveitando que a gente está na feira de tech, em tecnologia, por exemplo, a gente tem parcerias com diversas empresas, né, Ecole 42, com projetos de entrada do jovem, né, no mercado de trabalho via tecnologia. Em tecnologia, por exemplo, no banco, nós não exigimos a graduação completa. Então, a gente tem os processos, né, as peneiras ali, e uma vez aprovados, as pessoas entram. Só por isso você já consegue fomentar muito a questão da diversidade, inclusive diversidade social, que a gente acaba falando pouco, né?
E o Brasil, né, tem um dos principais desafios da diversidade é a diversidade social. E aí a gente tem internamente para acompanhar essas pessoas, a gente tem os grupos dentro das áreas que ajudam com processos de mentoria, né? Então a gente tem mulheres tech que ajudam as mulheres que estão chegando, a gente tem todo esse processo. Internamente, também para as movimentações e retenção, a gente tem práticas, né, e políticas, por exemplo, que num comitê de sucessão, para o nível de liderança, obrigatoriamente eu tenho que ter candidatas mulheres e também selecionadores, né, entrevistadores mulheres. Valéria, por que não tem para negros? Porque lembra que a gente, quando colocou os nossos desafios, no caso do negros, a gente estava falando muito mais ainda de inclusão, né, de contratação e as mulheres de ascensão. Vamos chegar certamente nesse desafio, né, também é algo que a gente já vem discutindo no banco com relação à ascensão de carreira para negros. E aí a gente tem também programas específicos para o banco de atacado, para o banco de varejo, né, quando a gente fala da rede de agências. A gente tem programas de neurodivergente também para as áreas que são áreas que usam muito dados e analíticas, né, uma experiência super positiva com esse grupo, que a gente já vem há alguns anos trabalhando. E a gente vem, né, de novo, investindo muito na liderança, para que a liderança possa abraçar tanto o processo de atratividade quanto o processo de retenção. Há algum tempo que o assunto de diversidade no Itaú não é responsabilidade de recursos humanos, ele é uma responsabilidade de todos. E aí, atrair e reter talentos, né, e diversos é um papel de todos os gestores. É nisso que a gente tem investido fortemente nos últimos anos. Ótimo, muito bom. Na próxima pergunta a gente vai falar um pouquinho aí sobre o papel da liderança. Egídio, conta um pouquinho para a gente na Caixa, não sei se é um pouco similar com o que acontece no Banco do Brasil. A pergunta é excelente, ela acontece muito parecido com o Banco do Brasil. Por que trabalhar na Caixa? Como é que a gente faz para atrair e reter talentos? Como é que você faz? Isso é um desafio de qualquer empresa, atrair e reter talentos. E a Caixa, como é que funciona? A Caixa, ela faz parte da vida da pessoa. A maioria, ou grande parte das pessoas que estão aqui, tiveram um sonho de ter a casa própria. E boa parte conseguiu por meio da Caixa. Então a Caixa começa dentro da sua residência, realizando um sonho. Esse sonho, que está ligado ao social, é uma das fortes da nossa cultura. Quando a gente faz uma pesquisa de cultura com os nossos funcionários, a gente percebe. Ele diz, olha, eu estou na Caixa por conta da cultura. Então, reter, atrair talentos, nós temos um dos melhores salários do mercado. Nós temos a possibilidade de mudar a vida da pessoa que está em lugares mais ermos, quando passa no concurso da Caixa. Então, a Caixa, com os seus salários, com os seus benefícios, além de uma instituição que tem 163 anos, e você, quando entra na Caixa, você pode permanecer até a aposentadoria. Isso são possibilidades que faz você atrair talentos dos mais diversos. Como a gente faz concurso em todos os cantos do país, então a gente consegue atrair as pessoas. Esse concurso que nós estamos fazendo agora em 2024, 1,5 milhão de pessoas se inscreveram. Nós temos 4.000 vagas. Gostaria de ter mais vagas para se colocar, porque a gente muda a vida das pessoas. E como é que eu faço para reter esses talentos? Treinamento, desenvolvimento, mentorias, capacitação, estando próximo aos funcionários e dando a mão aos funcionários. Mas o principal que faz um empregado permanecer numa instituição financeira é ele, ou em qualquer instituição, é ele ter um propósito. E esse é o grande desafio da gente que faz a área de pessoas. É dar um propósito para que o funcionário, o empregado,
venha trabalhar com vontade, ele venha, nossa, eu estou fazendo a diferença para o nosso país, eu estou fazendo a diferença para a minha região. É dentro desse conceito que a gente trabalha. Então, cursos na nossa Universidade Caixa, na nossa Universidade Corporativas, em relação à diversidade, nós temos várias trilhas, nós temos mentorias para mulheres, nós estamos fazendo uma parceria, vai ser concluída agora em final de julho, com o UNB, onde localiza como é que eu faço uma trilha para a mulher ocupar cargos de gestão dentro da instituição. Hoje eu falei para vocês que eu tenho 45% das mulheres dos 87 mil. Hoje eu tenho 4.905 cargos de gestão na Caixa. Eu tenho 45% de mulheres. Eu tenho 45% de mulheres que têm cargo de gestão, mas cargo de liderança eu tenho 28. E eu tenho uma meta, até 2028, transformar esses 28% em 45%. Isso é uma meta estabelecida, que a gente faz o acompanhamento anualmente para conseguir alocar, não é conseguir, é fazer com que as pessoas tenham venham para as lideranças, as mulheres venham para a liderança. Os estudos mostram que as empresas que têm mulher na liderança são 3 vezes mais rentáveis do que as empresas que não os têm. Os estudos mostram que as empresas que têm diversidade, elas alcançam 33% a mais lucratividade, competitividade, os funcionários são mais engajados, são mais colaborativos. Isso não é o que estou dizendo, não. Isso é Harvard. Isso são os estudos espalhados sobre diversidade que tem para qualquer um olhar. E o que é que nós estamos fazendo na Caixa em relação a isso? Nós criamos uma Caixa People Analytics. Nós estamos fazendo agora um modelo data-driven, que é a empresa gerida por dados. E a partir daí, nós mapeamos todos os funcionários, todas as suas habilidades, todos os seus skills, hard skills, verificamos onde eles estão localizados, verificamos as nossas agências, georreferenciamos as nossas agências, e a partir do georreferenciamento nós olhamos o PIB, IDH, qual é a vocação do município, para que a gente consiga olhar se a minha agência ela é mais financeira, se ela dá um resultado financeiro ou se ela dá um resultado social, porque a Caixa tem esse papel na população, de dar o resultado social. E eu tenho que fazer o treinamento e desenvolvimento dos meus funcionários para que eles estejam capacitados para que a gente dê o resultado social ou financeiro necessário. Então, é nessa conjuntura que a Caixa trabalha, trabalhando com os líderes, fazendo capacitação de todos os líderes, arraigando na nossa cultura a diversidade, a inclusão. E nesse processo, a gente sabe que o corpo de funcionários da Caixa fica ainda mais forte para que a gente faça a transformação que o Brasil precisa. Manu, no Santander, tem algum ponto para você destacar para a gente? Os colegas cobriram super bem já, né? Mas eu acho que quando a gente assume que diversidade é um atributo da cultura, é algo do que a gente não quer abrir mão. E a gente estabelece compromissos públicos, Letícia, acho que isso impulsiona muito as práticas, né? Então, para a gente atingir os objetivos públicos, a gente tem que ter um conjunto de iniciativas, né? A gente falou, né? Programas de desenvolvimento de carreira, assessment para identificar as habilidades, as fortalezas e onde a pessoa tem espaço para desenvolvimento, construção de plano de carreira, né? Upskilling, reskilling o tempo inteiro, né? Aprendizagem contínua o tempo todo, especialmente no momento que a gente vive hoje, né? Isso era pouquíssimo falado 10 anos atrás, hoje já é, assim, não é mais negociável, não é uma opção não investir em aprendizagem contínua, né? Então, quando você fala que é um compromisso público daquela organização, no nosso caso, ter 40% das posições de superintendente e acima ocupada por mulheres e 40% das posições de todo o banco representada por pessoas negras, ocupada por pessoas negras, você tem que ter toda uma estratégia para sustentar e atingir esse número, né?
A atração passa muito pelo que Valéria comentou também, que acho que aqui a gente é mais parecido nesse sentido, né? As vagas, elas têm que ter representatividade equilibrada. Senão a gente sempre abre um gap nesse número e não é saudável também. Vira uma busca muito árdua quando tem que ser uma busca positiva. Mas tem sido muito bacana falar para as pessoas que talvez não se viu na liderança, que esse espaço é para elas, né? Então, quando a gente dialoga sobre diversidade na organização, e a gente tem alguns rituais da cultura que falam de diversidade, né? Então, uma vez por mês a gente tem uma live com o Mário Leão, que é o nosso CEO, chama Juntos com o Mário, a gente fala de diversidade, fala de pessoas o tempo todo. 2 vezes por ano a gente lê um livro, né, um ritual que chama Todos na Mesma Página, e a gente faz um debate sobre esse livro. Esses livros sempre falam de pessoas, de inovação, essas coisas muito juntas, né, a gente não pode dissociar mais essa conversa. São coisas que vão sustentando e encorajando o próprio funcionário a ousar mais, a ambicionar outras posições e ser também inspirador para os jovens que estão chegando, né? Então, e a gente teve uma experiência recente, nos últimos 3 anos, a gente investiu que eu queria destacar aqui, Letícia, porque acho que concretiza bem o que a gente está falando, né, sobre progressão, retenção e atração. A gente vai para o 3º ano agora de contratação de pessoas com deficiência para tecnologia, né? Então, tecnologia é absolutamente inclusiva. A gente também não exige ensino superior, porque tem várias pessoas talentosíssimas, autodidatas espalhadas pelo Brasil, codando muito bem. Então, a gente olhou para esse público. Em 2 anos, a gente contratou 180 pessoas para a First Digital Service, da meu colega Igor aqui, ó, que foi super patrocinador, um líder e patrocinador disso lá em tecnologia, mas este é um trabalho contínuo, né? Não é fazer um processo de seleção, fechar 90 vagas por ano e não olhar mais para o assunto, né? Essas pessoas precisam do investimento em aprendizagem contínua também, e a gente tem tido assim, experiências incríveis com as pessoas que a gente trouxe através desse programa. Ou seja, a gente está trazendo pessoas com deficiência que até muitos anos atrás não teriam uma oportunidade de trabalho no mercado financeiro brasileiro para as áreas que vão impulsionar e vão garantir uma empregabilidade para eles. Então, acho que é uma combinação muito bacana de oportunidade para essas pessoas que até então não tinham, e de encarreiramento também numa vertical de negócio que nem é vertical mais, é transversal, é tudo que é tecnologia, né? Que nos leva a estar aqui hoje nessa Febraban Tech. Ótimo, muito bom. Acho que você trouxe, né, um ponto da liderança, acho que a Valéria também trouxe, então, engatando aqui a 3ª pergunta, Valéria, aí você começa respondendo, né, acho que a liderança tem um papel crucial, né, muito importante para o sucesso das iniciativas, né, você trouxe, né, que o papel do gestor, né, que ajuda na contratação. Então, eu queria que a gente conversasse aqui um pouquinho, né, sobre essa importância do papel da liderança, né, não só isso também, mas como que vocês enfrentam quando surge alguma resistência, né, no tema. A gente também ia falar um pouco nessa pergunta sobre medir, né, mas como a gente é banco aqui, todo mundo, então todo mundo já trouxe um pouquinho aí nas outras falas de forma espontânea, né, como que a gente mede, né, todo mundo tem, lá no banco também a gente tem meta, também a cumprir, tem compromissos assinados, então vamos focar um pouco a resposta aqui, então, nesse papel da liderança, né, na importância do papel da liderança e como que a gente enfrenta possíveis resistências que acontecem. Legal. Bom, acho que, sem dúvida, nessa última década que a gente vem debatendo o tema diversidade, foi uma década de muito aprendizado, né, e muito investimento no desenvolvimento de toda a liderança, né, e começando pelas lideranças de recursos humanos. A gente continua aqui o tempo todo aprendendo sobre o tema, discutindo, enfim. Acho que no banco, de novo, nesse período, a gente tem né, há muito tempo investido no letramento. Teve um período que a gente engajou, o comitê executivo apadrinhou, cada membro apadrinhou um tema específico para que ele pudesse engajar, né, as demais lideranças, e aí aos poucos a gente viu que isso foi se tornando cada vez mais orgânico. Então a gente não precisou mais só dessa bandeira, né, de ter o comitê executivo. Isso acabou permeando todo o banco.
Uma coisa que a gente investiu muito e que para banco faz toda a diferença, a gente investiu bastante em analytics sobre o tema. Então, hoje, todos os gestores têm um painel que ele consegue avaliar como é que está a diversidade do time dele, né? Isso está disponível no portal do banco. Então, ele conhece publicamente os nossos compromissos, né? Ele escuta o Milton e toda a liderança do banco falar sobre os compromissos e sobre os objetivos. Ele está lá declarado na cultura e ele tem como acompanhar, e ele sabe, inclusive, que ele vai ser, como gestor, né, cobrado e exigido sobre isso. Então, acho que o principal, né, para evoluir com essa agenda, de novo, é dar ferramenta para que os gestores possam se apropriar da agenda, né? Não adianta também você só cobrar, você acolher o gestor também ali como um colaborador que eventualmente tem dificuldade com um pilar ou com o outro, né? E eu acho que a diversidade ela precisa ser conversada, ela não pode ser imposta. Então a gente tem um ambiente, a gente tem trabalhado muito no banco, num ambiente psicologicamente seguro, né, para que a gente aproximou demais o canal do Ombudsman ao canal de recursos humanos, não como um canal, né, de denúncia, mas como um canal de apoio. Então, o gestor que tem dificuldade, né, por alguma questão com determinado pilar, ele pode, né, ser orientado e como é que ele trata essa dificuldade, a gente dá esse apoio. De forma que o assunto vá ficando, né, de novo, cada vez mais fazendo parte mesmo da cultura do banco. Acho que essa tem sido uma agenda muito, muito intensa para a gente. A gente tem começado a falar muito a gente não declarou como um quinto pilar, mas é um pilar que a gente tem debatido muito, que é o geracional, né, que querendo ou não permeia todos os outros, né, e mais uma vez, né, por característica do Banco Itaú, estamos lá debruçados em dados, né, o que é verdade, o que é achismo sobre o tema, como é que a gente se instrumentaliza para de fato ter bastante estrutura para tratar o assunto. Eu lembro aqui quando a gente debatia já há uns anos atrás a questão de diversidade, uma pressão interna por alguns grupos com relação ao compromisso para fora, né? Quando é que o Itaú vai dizer qual é o objetivo, enfim, a gente dizia, assim, a gente precisa trabalhar interno, né? A hora que a gente estiver internamente preparado, a gente vai para mercado. A gente não quer ir para mercado, né, para parecer, puxa, que legal, cedeu a pressão. Então, essa é muito a agenda de diversidade no banco, né? De dar voz aos gestores, dar voz aos colaboradores. Muito do assunto vem, né, do grupo, né, como é que eles ali estão se sentindo, mas eu acho que o principal, de fato, é criar um ambiente psicologicamente seguro para se falar sobre o assunto, seja lá a sua crença sobre o tema ou não. Se você não criar esse ambiente, o assunto fica sendo um assunto pautado, um assunto empurrado, e não um assunto orgânico, que é como a gente acredita que deve ser no banco. Letícia, se você me permitir, vou pegar o gancho da Valéria, muito nessa linha, e eu concordo, a gente também está mergulhando em dados cada dia mais, porque ele traz, de fato, assim, clareza sobre onde a gente deve focar, né? Qual que é uma percepção que a gente tem? Todo mundo tem opinião sobre diversidade, né? E sobre os pilares, então, nem se fala. E é super importante que a gente ouça. Então, além de People Analytics, a gente investiu, e foi pela primeira vez, e eu não sei se tarde ou cedo também, mas a gente investiu num censo sobre diversidade. E ele trouxe outros insumos, porque exatamente criar esse ambiente psicologicamente saudável, confiável, né? Que é o seguinte, funcionários, tá aqui mais um espaço para você contar sobre você para a gente, né? Dizer o que você espera, onde você vê que estão as fortalezas, onde você vê que estão as oportunidades. E teve uma adesão super bacana, mais da metade dos funcionários respondeu o censo. Então tem mais um conjunto de dados que ajudam a gente a desmistificar e tirar os viés, as interpretações muito individuais e tal, para a gente não sair também propagando inverdades a respeito desse assunto, né? Então acho que essa é uma boa prática, que eu super recomendo que as empresas invistam.
ela é, né, um conjunto de dados, além daqueles dados que a gente tem no cadastro dos funcionários, no nosso banco de dados de funcionários, né? E foi, assim, muito surpreendente o que veio ali. Então, por exemplo, uma autodeclaração de LGBT muito maior do que a gente tem nos cadastros do banco, uma autodeclaração de pessoas com deficiência também muito maior. Claro que a gente sabe que tem toda uma legislação que orienta sobre o que é uma pessoa com deficiência ou não do Brasil, mas não importa, a gente também quer saber como as pessoas se percebem, como as pessoas se autodeclaram, para ir criando esse ambiente para que cada dia mais esses dados do censo sejam os dados oficiais da nossa base de dados, né? Então, acho que essa é uma prática, para não ser repetitiva aqui, que trouxe dados muito legais, que a gente está mergulhando agora em cada um dos pilares para ver como a gente aprimora as nossas práticas a partir desse outro canal de comunicação estabelecido. Ótimo, muito bom. Quer falar? Eu gostaria de complementar. Trabalhar dados nesse assunto é fundamental para que realmente a gente saia dos achismos e trabalhe com evidências, né? Eu queria trazer um ponto que a Valéria abordou mais na frente, né, a importância do papel da liderança. No Banco do Brasil nós temos, de fato, assim, as lideranças, nós temos o direcionamento de que as lideranças elas precisam, de fato, atuar nisso. Nós trabalhamos com o conceito da liderança inclusiva, que é aquela liderança que acolhe, que dissemina boas práticas, que não tolera determinados comportamentos discriminatórios ou que sejam contra a diversidade, né? Nós temos um programa de saúde mental que, dentro desse programa, nós incentivamos o desenvolvimento de ambientes psicologicamente seguros. E utilizamos como um recurso, como um meio, as rodas de conversa. Essas rodas de conversa, elas são realizadas pelos gestores, guiadas pelos gestores, com roteiros disponibilizados na universidade corporativa. E aí, nesses momentos, os participantes das equipes, eles trazem os seus sentimentos, o gestor, ele tem perguntas que são orientadas para, de fato, trazer a realidade daquela dependência, né, daquela conversa. E, a partir daí, começar a trabalhar nas melhorias, naquilo que precisa ser aprimorado, né? Isso é importante porque no momento que os funcionários e a diversidade se sente acolhida, se sente reconhecida, se sente valorizada, nós conseguimos ter um ambiente mais propício ao trabalho mais efetivo de todos os envolvidos, né? Bom, em termos seria isso que eu gostaria de acrescentar. Ótimo, obrigada. Obrigado aí pela pergunta. Esse tema, eu vou dizer o seguinte, que a palavra-chave na Caixa é respeito. A gente tem que ter respeito pela diversidade e a inclusão. E a partir daí, fazer com que diversidade e inclusão esteja por todos os líderes da instituição, com treinamentos, desenvolvimento, capacitando e mostrando o que é diversidade e inclusão e quão importante é para a instituição. Então a gente faz um trabalho junto com o presidente, vice-presidentes, todos os gestores da instituição, a responsabilidade que é tratar da diversidade e da inclusão. Então, respeito junto da nossa cultura, colocando diversidade e inclusão em primeiro plano. Aí os treinamentos, os desenvolvimentos, eles perpassam tanto pela nossa universidade, como por workshop e os treinamentos que devem ser feitos. Em relação a como eu vou fazer, a medir isso aí, os bancos aqui todos estão trabalhando com Analytics, e nós também estamos trabalhando com Analytics. O que é que a gente fez na Caixa em relação a Analytics de pessoas? 87 mil pessoas. A gente pegou todas as pessoas que estavam lá e, olhando a LGPD, né, pegamos os dados dessas pessoas. A partir dos dados dessas pessoas, é homem, tem nível de graduação, e aí foi olhando todos os dados, os skills, hard skills, todas as competências, treinamentos dados pela Caixa, desenvolvimento dado pela Caixa ou fora da Caixa, que ele colocou. A partir daí a gente fez métricas e parametrização, olhando as inferências e correlações, e transformamos esses 87 mil
empregados em clusters. Como assim, gente? A gente olhou os clusters de pessoas que têm o mesmo comportamento. Alocou essas pessoas em relação aos índices que a gente queria alcançar e achamos 8 clusters. Dos 8 clusters, tem uns melhores e uns a se desenvolver. Então, nós estamos pegando esses que estão melhores, que podem ter pessoas do sul e pessoas do norte, mas têm o mesmo comportamento. E a partir desses comportamentos que eles têm, um exemplo, absenteísmo. Absenteísmo na Caixa tem que ser um número. Tá? Eu tenho agências que têm um absenteísmo X e tenho agências que têm um absenteísmo bem acima desse número que está correlacionado. E a gente percebeu, entre mulheres e homens, as mulheres têm um absenteísmo mais tempo. O homem é menor, mas ele é mais... são mais vezes o absenteísmo. Quando a renda é maior do que a média Caixa, a gente percebe que ele tem menos absenteísmo. Quando a gente olha IDH, aí a gente vai fazendo correlações. E essas correlações vão fazendo que a gente tome decisões mais assertivas, que a gente está chamando de gestão de pessoas 5.0. Na realidade, eu estou olhando pessoa por pessoa. Eu olhei uma agência específica e vi que de 76 pessoas que nós tínhamos nessa agência, 20 eram mulheres. E essas 20 mulheres não tinham nenhuma na liderança. O primeiro movimento que a gente vai fazer é fazer um trabalho de mentoria, é um trabalho de empoderamento dessas mulheres. E assim, pessoal, a gente vai olhando os números vão mostrando para a gente o que é que a gente tem que fazer para que a pessoa se sinta empoderada, para que a pessoa se sinta participando desse processo a partir dos números. É esse o trabalho que está sendo feito, inclusive a minha área de analytics está aqui, o pessoal que está me ajudando no plano de cargas e funções também está aqui. São pessoas que estão comprometidas para que a gente faça uma jornada do meu colaborador fluida. Uma jornada que ele inicie e finalize com a aposentadoria satisfeito com o trabalho que ele prestou. Então é dentro dessa forma que a gente está trabalhando na Caixa Econômica para cada vez os nossos funcionários terem uma vida melhor. Ótimo. A gente tem mais uma pergunta aqui, mas a gente tem pouco tempo. Não sei se a gente consegue 30 segundos aí cada um, só para a gente não passar a pergunta para responder. Que é uma pergunta que a gente falou até um pouquinho aqui, né, sobre as gerações, né, a gente tem aí 3, 4 gerações trabalhando juntas hoje em dia. Então, vou começar aqui com você, Césia, para perguntar como que vocês estão tratando esse tema de etarismo dentro do Banco do Brasil. Aí, vamos só se atentar aí ao nosso tempo. Tá bom, Letícia, você é rápida. No Banco do Brasil, hoje nós convivemos com 4 gerações diferentes, né? São 4 gerações que trabalham, que atuam no dia a dia do Banco do Brasil. E o principal desafio que a gente entende em relação à questão geracional é o de comunicação e o outro de cultura. Porque as gerações elas entendem de forma diferente, elas têm valores diferentes em relação ao aspecto do trabalho. Então, o nosso desafio é disponibilizar meios, disponibilizar formas de trabalho que sejam adequadas e estejam alinhadas com essas gerações e respeitando aquilo que as gerações trazem, né? Em relação à comunicação, a gente ouve muito falar no aspecto do cliente sobre a hiperpersonalização, né? As gerações elas também se comunicam de forma diferente, inclusive os funcionários. Então, ter formas de comunicar adequadas e adaptadas para cada geração é algo que a gente precisa trabalhar e evoluir, né? E aí nós temos nas mentorias um meio de ter essa troca de experiências entre funcionários de diferentes gerações e também tanto a mentoria quanto agora fugiu. Enfim, mas assim, é um desafio, está no nosso dia a dia, a gente tem muito a evoluir no Banco do Brasil em relação a isso. É um tema, né? Dentro da diversidade também, essa questão etária é um tema. Quer contar, Manu, no Santander? Mergulho de dados agora. A descoberta do que isso significa, qual que é a riqueza, onde estão os desafios. Letícia, entender os skills, as habilidades. Por vezes também a gente clusteriza as pessoas, achando que pessoas de determinada geração têm somente tais skills. A gente não vê isso na prática, a gente não vê isso nas squads.
nas comunidades, nos grupos de trabalho que a gente tem no banco. A gente vê um trabalho conjunto bacana, que a gente quer, a partir do que os dados nos disserem, sistematizar as boas práticas e impulsionar isso no banco. Tem muita complementariedade de know-how acontecendo na prática, então tem os desafios da comunicação sim, mas eu também vejo eles entre as mesmas gerações, então sem dados a gente não está tomando nenhuma conclusão aqui, mas de fato é um pilar não tão maduro, não tão estudado já como os demais, né? Mas dado que a população brasileira está envelhecendo, é inegociável falar sobre ele também, né? Então, logo menos a gente vai ter novidades sobre isso também. Ótimo. Do Itaú, Valéria? Olha, acho que é difícil ser aditiva aqui, o que a colega do Santander e do Banco do Brasil colocou. Acho que certamente é um assunto, né? Acho que a gente tem falado no Itaú de 5 gerações, você falou 4, convivendo. Acho que claramente a gente tem uma questão mundial, que é, né, o aumento a questão da longevidade. As pessoas vão ter cada vez mais N profissões ao longo da sua vida, e não mais uma só. Uma coisa que a gente tem debatido muito, principalmente em tecnologia, é a questão de reskilling, né? Quer dizer, não dá para cada tecnologia nova você troca as pessoas e contrata pessoas com um novo skill. Então a gente tem falado muito de como é que eu crio, de fato, um ambiente de educação contínua, de aprendizado contínuo, e como é que você coloca na jornada de aprendizado formas de aprendizado que converse não com diferentes gerações, mas com diferentes formas das pessoas aprenderem. Então, esse é o debate que a gente está no banco, ainda também olhando muito, a gente não tem usado, a gente começou por etarismo, depois a gente entendeu que é muito mais uma questão geracional. A gente tem uma geração que é a geração aí pós-pandemia, entrando no mercado de trabalho, também uma geração que viveu o final ali, ou a entrada no mercado de trabalho de uma forma absolutamente diferente do que todos nós vivemos. A gente tem colaboradores que até meses atrás sequer teria colocar o pé no polo, porque o Itaú foi uma das empresas que ficou bastante tempo no processo de full remote. Então, a gente tem tentado aprender, ouvir bastante os colaboradores, investigar os dados, mas certamente eu vislumbro que é um pilar dentro de diversidade que a gente vai ter que as empresas vão ter que mergulhar, não tenho dúvida sobre isso. Na Caixa não é diferente, né, Egídio? Na Caixa, o etarismo na Caixa, nós temos 4 gerações na Caixa. Só para vocês terem uma ideia, nós temos um funcionário que tem 75 anos, que vai ter que se aposentar agora por causa da lei. Então, são 4 gerações, e essa tessitura de gerações, para a gente da Caixa, ela é muito rica, porque essa troca de informações, ela favorece a nossa instituição. Ela é muito rica, porque na hora que eu olho o gráfico, onde os 50 mais nós temos 28%, e eu tenho que transformar, eu tenho que trazer essas informações, o que ele tem de vivência, do lugar onde ele está, para passar para os novos, dentro de modelos diferentes de pensamento. Isso é muito rico para a gente. Porque ao mesmo tempo que a gente olha isso, a gente olha os treinamentos que eu tenho que dar para aqueles funcionários que estão na geração, não os baby rooms, não os X, mas sim os Y, o Y, que é uma grande maioria, para que o treinamento que ele tenha, ele consiga pegar aqui o que os anteriores, para que ele fortaleça ainda mais. Então essa tessitura de gerações para a gente da Caixa, ela é muito rica. Ela é uma riqueza que faz a gente ter orgulho. Então é um desafio. Vai entrando cada vez mais gerações, nós vamos fazer um concurso, esse concurso novo, nós vamos entrar com 4.000 pessoas, que vão entrar uma geração nova. Essa geração, a gente, na entrada aqui, a gente está fazendo já os treinamentos que devem ser feitos, esses treinamentos, colocando para eles a diversidade, colocando esse tema de forma muito concisa. Então, eu sei que o nosso tempo está acabando, então só para finalizar, eu quero dizer para vocês o quanto é rico e quanto é importante a instituição Caixa Econômica para a vida de todos nós brasileiros. E a gente tem muito orgulho
de todos os profissionais que estão no dia a dia se doando, né? Eu falei de uma pessoa que tem 75 anos, que doou a vida dele toda dentro da instituição, que merece o nosso respeito, e os novos que estão entrando merecem também, para a gente poder fazer cada vez mais uma instituição sólida. Ótimo, gente, obrigada. Quero agradecer aí em nome da FEBRABAN a atenção e a participação de vocês. Foi muito bacana poder mediar esse papo aqui. Espero que tenha contribuído aí. Acho que tem várias ideias aí que agora vocês podem, né, começar a discutir dentro das organizações. E acho que é um tema super importante que nunca vai sair da moda, vamos dizer assim, da pauta. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada.